Imagine a sua manhã. Você acorda, talvez com o corpo um pouco rígido, sentindo o peso de mais um dia. O primeiro pensamento de muitos é uma xícara de café quente, um ritual que promete despertar. Mas e se eu lhe dissesse que, dependendo de como você inicia seu dia, este primeiro ato matinal pode, na verdade, ser uma traição silenciosa contra o seu corpo? E se, escondido neste hábito reconfortante, existisse um mecanismo que estivesse, dia após dia, roubando a sua força, a sua vitalidade e a sua independência? Hoje, vamos expor este ladrão invisível. Vamos falar sobre o veneno matinal, que acelera a perda de massa muscular e como uma simples troca, uma bebida de 2 ingredientes, pode não apenas parar este processo, mas começar a reconstruir a força que você achava que tinha perdido para sempre. O que você vai descobrir hoje pode ser a chave para reverter uma década de fraqueza muscular. A cada ano que passa, você sente que fica um pouco mais difícil levantar da cadeira? Carregar as compras do mercado parece uma tarefa mais árdua. Ou talvez você tenha notado que seu equilíbrio já não é o mesmo. Isso não é apenas envelhecer. É um processo biológico específico com um nome: sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva e generalizada de massa muscular esquelética e de força que ocorre com o envelhecimento. Pense nos seus músculos como uma conta bancária de vitalidade. Durante a juventude, os depósitos são fáceis e constantes, mas a partir dos 30 ou 40 anos, se não formos cuidadosos, os saques começam a superar os depósitos. E a partir dos 50, esses saques podem se tornar agressivos, levando a uma espiral de fragilidade, quedas e perda de autonomia. A grande questão é: o que autoriza esses saques diários? É aqui que entra o nosso veneno matinal. O veneno não é o café em si, mas sim o que fazemos, ou melhor, o que não fazemos na primeira hora do nosso dia. E a verdade é que existem múltiplos desses venenos na nossa rotina diária. Hoje vamos expor o principal e vamos cobrir os outros em vídeos futuros. Portanto, certifique-se de que está nos acompanhando para não perder a sequência. Ao acordar, nosso corpo está em um estado naturalmente catabólico. Catabolismo é o processo de quebra de tecidos para gerar energia. Isso acontece porque, após horas de jejum noturno, o corpo precisa de combustível para funcionar. Para controlar os níveis de açúcar no sangue e nos dar energia, nosso organismo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é essencial. É o nosso hormônio do despertar. No entanto, em um ambiente sem os recursos certos, o cortisol se torna um problema. Ele começa a procurar a fonte de energia mais acessível. E essa fonte são as proteínas armazenadas nos seus músculos. Literalmente, seu corpo começa a comer sua própria massa muscular para se manter funcionando. Este processo é o grande vilão da nossa história. Agora, imagine o que acontece quando você toma apenas uma xícara de café, talvez com açúcar e nada mais. Você está adicionando um estimulante e açúcar simples a um corpo que já está em estado de alerta e canibalização muscular. Você não fornece os blocos de construção necessários para parar a demolição. Você está, essencialmente, dando ao seu corpo um chicote, em vez de dar os tijolos e o cimento que ele desesperadamente precisa. O resultado é um pico de energia seguido por uma continuação silenciosa da degradação muscular, dia após dia, ano após ano. Esta rotina é o que transforma uma perda muscular lenta e natural em uma avalanche. Para entender a gravidade disso, vamos usar uma analogia. Pense nos seus músculos como um muro de tijolos. O anabolismo é o processo de adicionar novos tijolos ao muro
tornando-o mais forte e resistente. O catabolismo é o processo de remover tijolos. Durante a noite, o muro não recebe novos tijolos. Pela manhã, o cortisol chega como um capataz da equipe de demolição, ordenando a retirada de vários tijolos para usar sua energia em outro lugar. Se, neste exato momento, o seu café da manhã for apenas um líquido estimulante sem nutrientes, é como se você dissesse ao capataz: continue o bom trabalho, não vou atrapalhar. Você não entrega um novo carregamento de tijolos, proteínas e aminoácidos para a equipe de construção. O resultado líquido do dia é um muro mais fraco. Repita isso por 365 dias. E agora, por 10 anos. Você consegue visualizar o dano? Consegue entender de onde vem aquela fraqueza que se instalou lentamente? A perda de massa muscular não afeta apenas a sua força física. É um evento em cascata que impacta todo o seu metabolismo. Músculos são grandes consumidores de glicose. Quando você perde massa muscular, sua capacidade de gerenciar o açúcar no sangue diminui, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Músculos saudáveis também regulam a taxa metabólica. Menos músculos significam um metabolismo mais lento, o que facilita o ganho de gordura, mesmo que você não esteja comendo mais. E talvez o mais importante, a força muscular está diretamente ligada à longevidade e à qualidade de vida. Um estudo publicado no The British Medical Journal demonstrou claramente que a força de preensão manual, um indicador direto da força muscular geral, é um preditor mais forte da mortalidade por todas as causas do que a pressão arterial. Em outras palavras, a força que você tem nas mãos para abrir um pote pode dizer mais sobre quanto tempo e quão bem você vai viver do que os números que o seu médico mede no consultório. É assustador pensar que um hábito matinal aparentemente inofensivo possa estar contribuindo para um cenário tão devastador. A indústria de suplementos sabe disso e oferece dezenas de pós de proteína caros, cheios de aditivos e sabores artificiais que muitas vezes são difíceis de digerir. A indústria farmacêutica, por sua vez, foca em tratar as consequências, as quedas, as fraturas, a diabetes, em vez de atacar a causa raiz, mas a solução não precisa ser cara nem complicada. A natureza nos oferece as ferramentas exatas de que precisamos para interromper este ciclo vicioso. O segredo está em mudar a bioquímica do seu corpo na primeira hora do dia. Em vez de permitir que o cortisol comande a demolição, nós vamos fornecer ao corpo um sinal poderoso e inconfundível para que ele mude de marcha. Vamos entregar, de forma rápida e eficiente, os blocos de construção exatos que seus músculos precisam, não apenas para parar a quebra, mas para iniciar ativamente a reconstrução. E faremos isso com uma bebida simples, de 2 ingredientes, que você prepara em menos de 1 minuto. Este não é um truque mágico, é pura ciência bioquímica aplicada de forma inteligente. Ao consumir os nutrientes certos, na hora certa, você muda o ambiente hormonal de seu corpo, de catabólico para anabólico. Você efetivamente desliga a ordem de demolir e liga a ordem de construir. Isso significa que, em vez de começar o dia perdendo um pouco mais de si mesmo, você começa o dia se reconstruindo, se fortalecendo. A transformação não é apenas física. Imagine acordar e, em vez de sentir o corpo pesado, você começa a sentir uma solidez, uma firmeza que não sentia há anos. Imagine a confiança de se abaixar para pegar algo no chão sem medo, de subir uma escada sem perder o fôlego e de brincar com seus netos com energia e vigor. Esta é a promessa contida na mudança deste simples hábito matinal. A pergunta que fica é: quais são esses 2 ingredientes? Como eles funcionam em sinergia para criar este efeito reconstrutor tão poderoso? Como você pode começar a usar este elixir amanhã mesmo? Continue assistindo, pois a resposta é mais simples e acessível do que você jamais imaginou. A simplicidade da solução pode chocar você.
Estamos tão acostumados a procurar respostas em frascos complicados e em regimes caros que esquecemos que os mecanismos mais profundos do nosso corpo muitas vezes respondem aos estímulos mais fundamentais. O elixir que reconstrói a massa muscular, que desliga o interruptor do catabolismo matinal e liga o da reconstrução anabólica, é composto por 2 ingredientes que você provavelmente já ouviu falar, mas jamais imaginou usar desta forma, nesta combinação e nesta hora do dia. São eles: colágeno hidrolisado e uma fonte natural de vitamina C. Sim, é isso. Mas antes que você pense, colágeno é para pele, ou vitamina C é para gripe, peço que me acompanhe nesta explicação. O segredo não está nos ingredientes isolados, mas na sua sinergia bioquímica e no timing estratégico do seu consumo. É aqui que a ciência se transforma em um resultado que você pode sentir no seu corpo. Vamos desconstruir o primeiro componente, o colágeno hidrolisado. Por anos, o colágeno foi vendido quase que exclusivamente como um suplemento para a beleza da pele, cabelo e unhas. E ele é excelente para isso. No entanto, essa é uma visão extremamente limitada do seu poder. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano. É o andaime estrutural que dá força e integridade a quase tudo: seus ossos, suas articulações, seus tendões e, sim, seus músculos. O tecido muscular não é apenas fibra contrátil. Ele é envolvido e sustentado por uma complexa rede de tecido conjuntivo, chamada matriz extracelular. Esta matriz é feita, em grande parte, de colágeno. Quando ela está fraca e desestruturada, o músculo não consegue gerar força de forma eficiente e se torna mais suscetível a lesões e à degradação. O que acontece com a idade? Nossa produção natural de colágeno despenca. Entregar colágeno ao corpo é como fornecer o material de reparo para todo esse sistema de suporte. Mas não é qualquer tipo de colágeno que serve, e não é qualquer proteína que tem o mesmo efeito. As proteínas que normalmente associamos à construção muscular, como o whey protein, são ricas em certos aminoácidos, como a leucina, que é fantástica para sinalizar o crescimento muscular. No entanto, o colágeno tem um perfil de aminoácidos completamente diferente e complementar. Ele é extremamente rico em glicina, prolina e hidroxiprolina, 3 aminoácidos que são os blocos de construção primários daquela matriz muscular. A glicina, por exemplo, tem potentes propriedades anti-inflamatórias e desempenha um papel crucial na síntese de outro composto vital para a força, a creatina. Seu corpo pode produzir creatina naturalmente e a glicina é um dos ingredientes essenciais para isso. Ao tomar colágeno hidrolisado, que significa que as moléculas de proteína foram quebradas em peptídeos menores e de fácil absorção, você está entregando diretamente na sua corrente sanguínea, em estado de jejum, a matéria-prima exata que o corpo precisa para reparar a estrutura que sustenta seus músculos. Você não está apenas estimulando o músculo, está reconstruindo a fundação sobre a qual ele se assenta. Compreender isso é o primeiro passo crucial. Antes de irmos para o ingrediente que potencializa tudo, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a este tipo de clareza. Se isso ressoa com você, junte-se à nossa missão clicando no botão de inscrição. Agora, vamos ao segundo ingrediente, a fonte natural de vitamina C. Se o colágeno são os tijolos, a vitamina C é o cimento. Você pode ter a maior pilha de tijolos do mundo, mas, sem cimento, você não constrói um muro sólido. No corpo, a vitamina C é um cofator indispensável na síntese de colágeno. O que isso significa? Significa que as enzimas do seu corpo, que são responsáveis por pegar os aminoácidos glicina e prolina e transformá-los em colágeno funcional, simplesmente não conseguem fazer seu trabalho sem a presença da vitamina C. Ela é a chave de ignição que liga a fábrica de colágeno. Consumir colágeno sem uma quantidade adequada de vitamina C é como enviar trabalhadores para uma obra, mas esquecer de entregar as ferramentas.
Parte do trabalho pode até ser feita, mas de forma lenta, ineficiente e incompleta. Consumir colágeno sem vitamina C pode significar que você e seu bolso estarão desperdiçando seu tempo e seu dinheiro. Ao combinar o colágeno hidrolisado com a vitamina C natural, você cria uma sinergia poderosa. E por que natural? Porque fontes como o suco de meio limão espremido, algumas acerolas ou uma pitada de camu-camu em pó não fornecem apenas ácido ascórbico, a vitamina C isolada, mas também bioflavonoides e outros compostos vegetais que protegem a vitamina da oxidação e melhoram sua absorção e utilização pelo corpo. Então, como preparamos e tomamos este elixir? É ridiculamente simples. Ao acordar, antes mesmo do seu café, pegue um copo grande de água, cerca de 300 ml, adicione a dose recomendada de colágeno hidrolisado em pó, geralmente em torno de 10 a 15 gramas, verifique a embalagem do produto que adquirir, opte por um sem sabor e sem adoçantes. Em seguida, esprema o suco de meio limão fresco diretamente no copo. Mexa bem e beba. É só isso. Este ato, que leva menos de 1 minuto, muda fundamentalmente o estado bioquímico do seu corpo. Em vez do cortisol encontrar um ambiente vulnerável e começar a degradar suas proteínas musculares para obter energia, ele encontra um sistema inundado com os blocos de construção para reparo muscular e com o catalisador necessário para usá-los. O sinal que seu corpo recebe é claro: pare a demolição. A equipe de reconstrução chegou com todo o material necessário. Os efeitos vão muito além de simplesmente parar o catabolismo. Você está fornecendo uma hidratação imediata ao seu corpo, o que é crucial após uma noite de sono. Você está apoiando a saúde das suas articulações, que também dependem imensamente de colágeno para se manterem lubrificadas e sem dor. Você está melhorando a elasticidade da sua pele de dentro para fora. E o mais importante, você está iniciando um processo anabólico, de construção, antes mesmo do seu dia começar de verdade. Pense nisso como um pré-café da manhã para seus músculos. Após beber o elixir, espere de 15 a 30 minutos antes de tomar seu café da manhã normal. Isso dá tempo para que esses peptídeos de colágeno e a vitamina C sejam absorvidos de forma rápida e eficiente, sem a concorrência de outros alimentos. Esse é o momento de ouro, a janela de oportunidade em que você transforma a maior vulnerabilidade do seu dia, o despertar catabólico, na sua maior oportunidade de fortalecimento. Muitos se perguntam se isso quebra o jejum. Se o seu objetivo com o jejum é a autofagia ou a restrição calórica severa, sim, tecnicamente, quebra. No entanto, se o seu objetivo é a saúde metabólica e a longevidade, o benefício de preservar e reconstruir sua massa muscular, o órgão da longevidade, supera em muito qualquer benefício teórico de prolongar o jejum por mais 30 minutos em um estado catabólico. É uma troca estratégica. Você sacrifica uma pequena parte do jejum para proteger o seu bem mais precioso, a sua força. Este pequeno ajuste na sua rotina matinal é um dos investimentos mais rentáveis que você pode fazer na sua saúde futura. É um ato de autodefesa contra a fragilidade. E à medida que os dias se transformam em semanas, você começará a notar as mudanças. Não será uma explosão de músculos da noite para o dia, mas algo mais profundo, uma solidez nos seus movimentos, menos dores nas articulações ao levantar, uma recuperação mais rápida após um esforço, a sensação de que seu corpo não está mais lutando contra você, mas sim trabalhando com você para se reconstruir. E tudo começa com essa simples, mas poderosa decisão matinal. Agora que você entende o porquê e o como do nosso elixir reconstrutor, é crucial contextualizar essa prática dentro de uma estratégia mais ampla. Beber colágeno com vitamina C pela manhã é um passo revolucionário, mas não é um passe livre para negligenciar os outros pilares da saúde muscular.
É a sua jogada de abertura, a que coloca o jogo a seu favor desde o primeiro minuto do dia. Mas para vencer o campeonato contra a sarcopenia, você precisa de uma equipe completa. Esta bebida não substitui um café da manhã nutritivo, não anula a necessidade de proteína ao longo do dia e, certamente, não substitui o estímulo mais poderoso para o crescimento muscular que existe, o movimento. Pense neste elixir como o general que prepara o campo de batalha. Ele impede que o inimigo avance e fornece as munições. Mas os soldados, a infantaria que efetivamente conquista o território, são as proteínas que você consome nas suas refeições e o estímulo do exercício físico. Vamos falar sobre o café da manhã que deve seguir o elixir. Após esperar os 15 a 30 minutos, o ideal é consumir uma refeição rica em proteínas completas. É aqui que entram os ovos, o iogurte grego, talvez uma porção de aveia com sementes de chia ou linhaça. Estes alimentos fornecerão os outros aminoácidos essenciais, como a leucina, que o colágeno não possui em abundância. A leucina age como um interruptor mestre, sinalizando diretamente para as células musculares que é hora de iniciar a síntese proteica, ou seja, a construção de novas fibras musculares. A combinação do elixir de colágeno, que cuida da estrutura e do suporte, com um café da manhã rico em leucina, que cuida do crescimento da fibra muscular, é a dobradinha perfeita para a saúde muscular matinal. Você está fornecendo todos os diferentes tipos de trabalhadores e matérias-primas que a sua obra muscular precisa para funcionar a todo vapor. Você está, essencialmente, otimizando o seu corpo para se tornar uma máquina de reconstrução muscular. Outro ponto importante é a hidratação. O elixir já começa o seu dia com um bom copo de água, mas a ingestão de líquidos ao longo do dia é fundamental. O tecido muscular é composto por cerca de 75% de água. A desidratação, mesmo que leve, pode prejudicar a função muscular, a força e a recuperação. Manter uma garrafa de água por perto e beber regularmente é uma das coisas mais simples e eficazes que você pode fazer para apoiar a saúde dos seus músculos. É um hábito que não custa nada, mas cujo retorno é imenso. Além disso, a água é essencial para o transporte de nutrientes para as células e para a remoção de resíduos metabólicos resultantes da atividade muscular. Portanto, veja a hidratação não como uma tarefa, mas como parte integrante do seu protocolo de fortalecimento. Enquanto esta dica pode resolver 80% do problema da sinalização matinal, os 20% restantes, que são os mais difíceis e envolvem a nutrição ao longo de todo o dia e o tipo exato de exercício, são detalhados em nosso protocolo completo, que você pode encontrar em outros vídeos aqui mesmo na página principal do nosso canal. E o exercício? Muitos idosos têm medo de se exercitar, pensando em lesões. Mas a verdade é que o sedentarismo é muito mais perigoso. O estímulo do exercício é o que realmente pede ao corpo para construir músculos. Sem ele, mesmo com a melhor nutrição do mundo, os ganhos serão limitados. Não estamos falando de levantar pesos olímpicos. Estamos falando de exercícios de resistência, que podem ser feitos com o próprio peso do corpo, como agachamentos, usando uma cadeira para apoio, levantar-se e sentar-se repetidamente, usar faixas elásticas ou carregar pesos leves, como sacos de arroz, atividades simples como subir escadas em vez de usar o elevador, caminhar em um ritmo um pouco mais acelerado, ou até mesmo a jardinagem, podem fornecer o estímulo necessário. A chave é a consistência. O ideal é incorporar alguma forma de treinamento de resistência pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Esse estímulo físico envia uma mensagem poderosa para o corpo, dizendo: eu preciso desses músculos, eles são importantes para a minha sobrevivência. Por favor, use aquela proteína que estou consumindo para fortalecê-los.
Vamos abordar algumas questões práticas. Por quanto tempo devo tomar o Elixir? A resposta é: enquanto você quiser se manter forte. A produção de colágeno e a tendência ao catabolismo matinal não desaparecem. Esta é uma estratégia de longo prazo para a manutenção da sua saúde e vitalidade. Existe alguma contraindicação? Para a vasta maioria das pessoas, não. Colágeno é essencialmente um alimento, uma proteína hidrolisada. Pessoas com problemas renais graves devem sempre consultar um médico antes de aumentar significativamente a ingestão de proteínas. E quem tem alergia a limão pode usar outra fonte de vitamina C. Sobre qual colágeno comprar, opte pelo tipo hidrolisado ou peptídeos de colágeno, idealmente de uma fonte confiável, e sempre na versão sem sabor, sem açúcar e sem aditivos químicos. A simplicidade é a chave. A jornada para reconstruir a massa muscular perdida e, mais importante, para prevenir perdas futuras é um processo. Ela exige uma mudança de mentalidade. É preciso parar de ver a fraqueza como uma sentença inevitável do envelhecimento e passar a vê-la como resultado de hábitos que podem ser modificados. A decisão de começar o dia nutrindo e protegendo seus músculos, em vez de permitir que sejam consumidos como combustível, é talvez a mudança mais poderosa que você pode implementar. É uma declaração diária de que você está no controle da sua saúde, da sua força e do seu futuro. É você dizendo ao seu corpo: nós vamos envelhecer, sim, mas vamos envelhecer fortes. Vamos envelhecer com dignidade e com a capacidade de viver a vida em nossos próprios termos. Então, aí está a inteligência que você precisava para identificar a ameaça do veneno matinal e a estratégia para neutralizá-la e reverter seus danos. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia. Amanhã de manhã, troque o piloto automático por um ato intencional de reconstrução. Prepare seu Elixir, sinta a diferença e observe como, dia após dia, você retoma o controle sobre sua própria força. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, pesquisas e protocolos passo a passo, o centro de comando está na nossa página do canal. Assine para receber novos vídeos, estude o material disponível e domine sua energia. Nos vemos no próximo vídeo. Qual hábito você vai mudar amanhã de manhã? Compartilhe nos comentários abaixo.